Abra sua Bíblia, no profeta Isaías, capítulo 36, nós vamos ler do verso 4 ao verso 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 36, do verso 4 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em quem você está baseando esta sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas só palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Até aqui, vamos orar. Amado e querido Deus, Pai de amor e graça, essa é a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, a Tua palavra, Senhor Deus, que nos alimenta, Senhor, e nessa noite nós reconhecemos, ó Pai, a nossa total dependência do Teu Espírito Santo, para que venha iluminar o nosso entendimento, para que venha nos ajudar a compreender, Senhor, a riqueza da Tua palavra, e também identificarmos no nosso dia a dia, Senhor, os ataques de Satanás, as ameaças que ele faz para desestabilizar a nossa fé, para tirar a nossa confiança em Ti. Que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado, Senhor, em cada vida, Pai, a começar por mim. E eu me coloco totalmente à Tua disposição, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Essa semana nós recebemos uma notícia muito triste. Nós vimos a saída do juiz Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, e fez algumas acusações também ao presidente. Em seguida, o presidente responde, né, as acusações do juiz Sérgio Moro, e isso trouxe uma tristeza a toda a população brasileira. Eu tinha acompanhado alguns posts, alguns comentários e até em algumas conversas, muitas pessoas preocupadas, e vimos ali um país dividido. Alguns confiavam em Sérgio Moro, outros confiavam em presidente Bolsonaro. E o meu propósito nessa noite não é ver quem está com a razão, em quem está certo ou quem não está, mas pegar esse gancho e fazer a pergunta para você: em quem você tem confiado? Não digo somente em questão de Bolsonaro ou de Moro, mas principalmente eu falo, nós sabemos, você que é cristão, você que nos acompanha, nós sabemos que a nossa confiança tem que estar única e exclusivamente em Deus. É a nossa confiança em Jesus Cristo que abre os portais para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. É através da nossa confiança em Jesus Cristo que sustenta a nossa vida diante das tempestades da vida. É diante da nossa confiança em Jesus que nos ajuda a nos livrar e dizer não às tentações da vida. É diante da nossa confiança em Jesus. E mesmo que nós sabemos que o nosso inimigo é astuto, que ele porque quer tirar o nosso foco, você vai ver as estratégias de Satanás, é sempre nos atacar, é de todas as maneiras tirar a nossa confiança em Jesus, é nos distrair com outras coisas, é desestabilizar a nossa fé. O inimigo, ele faz e fará de tudo até o seu último momento aqui nessa terra. Ele sempre vai trabalhar para tirar a nossa confiança em Jesus. E eu vou mostrar para você hoje, nesta passagem bíblica, como que o inimigo ele trabalha de diversas formas para desestabilizar a nossa fé, para tirar a nossa confiança em Deus, para nos enganar, para criar preocupações na nossa mente, para tirar a nossa fé em Deus, para desestabilizar também a nossa família. Nós veremos também nessa palavra como que nós temos que exercer a nossa confiança em Deus, e também veremos qual é a resposta de Deus diante da nossa atitude quando nós confiamos em Deus. Quando
nós lemos essa passagem aqui e eu tenho que trazer um contexto para que você possa compreender melhor. O rei Ezequias, naquela época, ele foi um homem extraordinário. Ele foi um rei, e segundo a palavra de Deus, foi o melhor rei do reino de Judá. Vai dizer ali em 2 Reis que não teve um rei antes dele ou depois dele melhor do que ele. Seu pai era Acaz e fez muitas coisas erradas, mas quando o rei Ezequias assume o trono, ele desfaz tudo aquilo de errado que seu pai havia feito. Ele desfaz todos os tronos, todos os altares que eram construídos a outros deuses. Ele restaura a adoração a Deus. Esse rei Ezequias é aquele que eu já preguei anteriormente, quando Deus fala, olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. É bem nesse contexto que tudo isso acontece. E não sei se você sabe, se você quiser ler uns versículos antes dessa passagem que nós lemos, ali vai dizer que o rei da Assíria, chamado Senaqueribe, ele tinha ido até, ele já tinha assim, estava crescendo o seu império assustadoramente. Ele tinha conquistado várias nações, grandes nações. Ele já tinha conquistado Israel e a Samaria. Ele já tinha alcançado várias cidades de Judá e só faltava Jerusalém. O rei Ezequias, um tempo atrás, ele já estava até pagando impostos, né? Tinha feito um acordo com o Senaqueribe e estava pagando toneladas de ouro para Senaqueribe não atacar Jerusalém, até o momento que rei Ezequias entende que ele não devia mais pagar o imposto. É aí que Senaqueribe, rei muito poderoso, ele envia um dos seus comandantes até Jerusalém para ameaçar, para atacar, né, o povo de Judá que estava ali em Jerusalém. E é interessante, nós vamos acompanhar aqui como esse trâmite aconteceu, quando ele vai falar, né, com os representantes do rei Ezequias, e nós vamos ver aqui as ameaças que ele faz, os ataques que ele faz psicologicamente, e nós vamos comparar isso com a nossa vida, porque as ameaças, elas são inevitáveis e são constantes, pelo simples fato de sermos criaturas de Deus, pelo simples fato de entregarmos a nossa vida a Deus, o inimigo ele vai sempre nos atacar para desestabilizar a nossa fé, e isso ele vai fazer em várias áreas da nossa vida. Vou ler novamente o versículo 4 e o versículo 5, é a mesma passagem inicial, só para agora você conseguir compreender melhor o contexto. Então aqui o comandante do campo falou, digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em quem você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégias e força militar, mas só palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Então preste atenção aqui que o comandante assírio, ele vai começar a fazer várias ameaças para o rei Ezequias e vai começar a falar, olha, quem você pensa que é para desafiar o grande rei? Em que força você acha que você tem? Quem que você acha que vai te ajudar? Quem você é? E da mesma forma, Satanás e as suas miríades de demônios, ele vem nos atacar, e esse ataque que ele faz em nossa vida, tudo vai ocorrer no nosso psicológico. A nossa mente é o maior campo de batalha, que o inimigo ele sempre vai atacar de diversas formas. Eu vou ler para você agora no versículo 6, acompanha comigo, a primeira ameaça que ele faz, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. Preste atenção que nesta passagem, o comandante, né, do Senaqueribe, ele vai começar a atacar com várias hipóteses. O inimigo, ele não sabe o que está acontecendo na sua mente. Ele consegue saber o que ele pode ver, mas o que passa dentro de você, ele não sabe. Então o inimigo ele vai trabalhar com diversas hipóteses. Aqui o comandante
do rei Senaqueribe, da Assírio, ele não sabia o motivo pelo qual o rei Ezequias tinha parado de pagar os impostos. Então, como ele não sabia, ele começa a atacar as hipóteses. O que ele imaginou? Olha, para ele ter parado de pagar para mim, ele deve estar com algum aliado, provavelmente o Egito, para que ele possa me enfrentar, para que ele possa ser fortalecido e ter forças para lutar contra mim, porque ele sozinho não vai conseguir. Então ele deduz isso e aí ele vai fazer esse ataque em primeiro lugar. Olha, você acha que o Egito vai te ajudar? O Egito é um caniço quebrado, o Egito é muito frágil. Se você for se apoiar nele, você vai se machucar, você vai se ferir e eu vou te destruir de qualquer jeito. Da mesma forma, Satanás, ele nos ataca nas nossas mentes. Ele vai nos bombardear com vários pensamentos. Isso sempre teve, não é só agora em pandemia. Mas quando se está passando por uma crise, sem dúvida alguma, o inimigo, ele vai utilizar essa ferramenta, esse momento, essa crise, para nos bombardear com várias coisas. Frases como, por exemplo, você vai ouvir, olha, o Brasil bate o recorde de mortes. O Brasil tem o maior número de infectados, que está dobrando cada vez mais. O Brasil tem a maior taxa de infectados e isso está piorando a cada vez mais. Especialistas dizem que o pico da pandemia será na próxima semana. Especialistas dizem que o número de mortes do Brasil pode ser... Isso vai atacando cada vez mais. Aí depois vem dizer que a economia do Brasil nunca mais será a mesma, que isso vai afetar a milhões de brasileiros, que várias empresas já estão fechando a porta e mandando milhares de funcionários embora. Então a gente vai recebendo diariamente centenas de informações malignas para atacar a nossa mente. Porque o que Satanás ele quer? Ele quer gerar em nós o caos. E como que ele consegue gerar o caos em nós? Gerando preocupação. É quando você começa a olhar o cenário, ver todas essas notícias, você começa a falar assim, meu Deus, o que vai ser de mim agora? E se eu for infectado? Meu Deus, o Brasil está horrível. O que você já ouviu falar? Olha, se acontecer isso no Amapá, a saúde pública vai entrar em um colapso. Olha, já estou há 7 anos morando aqui, desde que eu cheguei aqui, a saúde pública aqui já está um colapso. Não teve uma vez que eu fui, precisei ou fazer uma visita, ou até levar alguém da família no hospital público, sempre estava lotado, eram pessoas no corredor. Então, o inimigo ele vem querendo colocar palavras que vêm atingir a nossa mente e criar pânico, criar medo dentro de nós. E isso vai gerando o quê? Uma falta de confiança em Deus. Porque a gente começa a sendo sufocado por essas más informações, sendo sufocado com tantas preocupações, que muitas pessoas acabam se deslizando na fé, acabam se desestruturando e não conseguem confiar em Deus. Mas há aqueles que dizem, mesmo diante de tantas notícias ruins, e aqui eu quero só abrir um parênteses, gente, o inimigo ele sempre fez e sempre vai fazer esses ataques para trazer preocupação, mas você precisa identificar por onde está vindo essas preocupações, porque existem certos canais de televisão que é um gerador de fonte assim, de más notícias, que vai bombardear. O propósito deles é gerar o caos, é gerar a preocupação. Se você já sabe que o inimigo trabalha dessa forma, e se você todo dia fica se alimentando dessas más notícias, é que eu preciso ficar atualizado, meu irmão e minha irmã, existem vários outros canais confiáveis, que você pode ver ali na íntegra, os números, o que está acontecendo, a verdade. Não fique aberto a esses ataques do inimigo, porque isso só vai te prejudicar. Voltando agora, imagina, e mesmo assim, digamos que você, diante dos ataques do inimigo, que ele sempre fez e ele vai continuar fazendo,
você diz o seguinte: não, mas eu confio em Deus e eu vou continuar ali perseverando em Deus, e isso não vai me desestabilizar. Mesmo diante disso, veja o que mesmo que você tenha essa postura, veja como que Satanás, ele é astuto e ele quer também te atacar. Olha o que ele vai dizer no versículo 10, Isaías capítulo 36, verso 10. Olha o que ele vai dizer: além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. Presta atenção. Senaqueribe, ele sabe que Jerusalém é uma cidade religiosa. Ele sabe que até as leis deles é de acordo com os princípios de Deus. Como ele sabe disso? Olha a mentira e a artimanha de Satanás. O comandante assírio, ele vem dizer que é o próprio Senhor que enviou eles para atacar. Ele vai dizer: vocês acham que eu vim aqui sem o Senhor? Não, é o Senhor que me enviou aqui, eu estou vindo em nome do Senhor. Da mesma forma, Satanás, ele vem atacar a nossa mente, atacar a nossa vida, com vários pensamentos, para gerar dúvida dentro da gente. Como que foi com Eva, quando ela estava no jardim? Como que a serpente chegou e abordou e falou assim: olha, você pode comer desse fruto? Ela falou assim: não, certamente eu não, se eu tocar nele, certamente eu morrerei. E Satanás, ele fala assim: não, isso não vai acontecer, se você comer desse fruto, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Olha a mentira. E essa mentira que Satanás implanta, o que gera? Gera a dúvida em Eva. E Eva vai nisso, ela cai na tentação. Da mesma forma, Satanás, ele vai atacar em nossa mente para gerar dúvida, para nos desestabilizar da nossa fé. E aí quando você vê, você começa a falar assim: se Deus é soberano, por que ele então não interrompe não para com essa pandemia? Se Deus me ama, então por que permitiu que eu passasse por esse momento de aflição? Se Deus é quem me sustenta, por que eu estou passando talvez necessidade? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está realmente me guardando? Será que Deus é um Deus bom? Porque eu vejo tantas pessoas justas passando necessidade e tantos outros pessoas ímpias se dando bem. Logo, quando a gente mal se vê, a gente está igual aquele povo que está falando assim: olha, falando ali para Jesus, diante de Jesus na cruz: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Porque Satanás, ele vai colocando a dúvida na gente, e ele vai começar, e o principal, ele quer tirar a sua fé, ele quer tirar o seu foco, ele quer te desestabilizar, e ele vai atacar aquilo que é principal, que é a nossa fé, que é a nossa esperança. A nossa confiança em Deus é que nos mantém de pé nos momentos mais duros da vida. É a nossa confiança em Deus que nos ajuda, sabe, a perseverar e não desistir. É a nossa confiança em Deus que traz a salvação. E o inimigo, ele vai atacar, ele vai querer colocar dúvida, ele vai querer gerar interrogações na sua vida, para que você desconfie de Deus, para que você duvide de Deus. Como que foi a tentação de Jesus no deserto? O que Satanás falava? Olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. A palavra diz que ele vai te amparar. Satanás, a todo momento, ele quer tirar a sua confiança em Deus. E quando nós já estamos cambaleante de todos esses ataques do inimigo, de todas essas informações, essas mentiras, toda essa guerra que gera na nossa mente, no nosso coração, quando a gente pensa que isso acabou, que isso parou, a gente está muito enganado. Porque Satanás, ele é astuto, e não só astuto, mas ele não para. Ele não desiste. Quando Satanás ali tentou Jesus no deserto, e
e aí Jesus responde sempre com a palavra diz ali que Satanás saiu, e ele disse que ele voltaria até o momento oportuno, porque Satanás é aquele que está ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando aquele que possa tragar. E quando nós falamos aqui nesta passagem, eu preciso te lembrar de algo, que quando o comandante do assírio chega até eles, vem falar, eles vão até a porta da cidade. Os representantes do rei Ezequias vão até a porta lá para conversar com eles. E quando ele estava falando, o povo, aquela cidade é uma cidade toda murada. Então o povo sabia de quem estava ali, várias pessoas subiram ali na muralha para ouvir e saber o que estava acontecendo. Então, curioso, não é de hoje, isso sempre existiu. E é interessante que eles chegam, o povo representante do rei Ezequias, eles pedem para que o comandante fale assim, olha, fala conosco em aramaico e não hebraico, para que eles não possam entender. Ele falou tudo aquilo que ele queria saber. Quando o comandante assírio, ele vê isso, que ele não queria que o representante de Ezequias não queria que o povo ficasse sabendo, olha o que ele faz, acompanha comigo, nós vamos ler Isaías 36, do versículo 13 ao versículo 15, acompanha comigo, ele diz o seguinte, e o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico, ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Leia comigo agora o verso 19 ao verso 20, ele vai dizer, onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Presta atenção aqui. Quando ele sabe que o povo está ouvindo, ao invés de ele falar em aramaico, pelo contrário, ele fala em hebraico, e ele aumenta o tom de voz para colocar medo em todos aqueles que estavam ouvindo ali. Por que eu estou falando isso? O que a gente pode aprender com isso? Sempre que a gente passa por lutas pessoais, nós tentamos guardar isso para nós. A gente tenta proteger o máximo as pessoas que a gente ama. É ou não é verdade? Quando você está passando por uma crise financeira, você pai, você mãe, você não chega ali para os seus filhos, meu filho, olha, não sei se a gente vai conseguir pagar a sua escola, não sei se vai ter alimento. Não, a gente tenta enfrentar as lutas sem passar essas dificuldades, a gente quer preservar a nossa família. Mas Satanás, ele sabe que o nosso bem maior aqui nessa terra é a nossa família. E Satanás, ele vai primeiro atacar a sua vida, depois ele vai atacar a sua fé, e em seguida ele vai querer atacar a sua família. Por isso que quando ele vem aqui e ele está tratando ali com o representante do rei, e ele vê a oportunidade de atacar ali as famílias, o povo, ele aumenta a sua voz e ele começa a falar, olha quem vocês pensam que é, assim diz o grande rei, se vocês acreditarem em Ezequias, vocês vão padecer, porque a gente vai entrar e a gente vai guerrear e vocês vão sofrer. Da mesma forma, Satanás, ele tenta desestabilizar o casamento. Satanás, gente, a base da sociedade é a família. Hoje a gente vê a sociedade corrompida, e isso é reflexo de famílias desestruturadas. Como que pode um filho ser bem-sucedido, se sentir amado, com pais que só vivem brigando, discutindo? Se os pais não estão bem, filhos também não estão bem. Os filhos também vão sentir, os filhos também vão passar dificuldades, passar lutas. Por isso que Satanás, ele quer atacar, em primeiro lugar, o casamento.
Em seguida, ele quer atacar, sabe, os filhos. Porque quando gera o caos dentro da família, nos resta. Porque a gente já não tem mais esperança, a gente já não tem mais forças para continuar. E o inimigo, ele trabalha ardilosamente para desestruturar a nossa fé, para tirar, sabe, a nossa confiança em Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente pensa que isso já é tudo, né? O inimigo tentou colocar preocupações em nossa mente, tentou tirar a nossa fé, a gente pensa, não, aí acabou, aí que a gente se engana. Satanás agora ele vai tentar atacar a nossa família. Quando essa passagem acontece aqui, o cenário era o comandante do exército assírio, em frente dos portões ali da entrada de Jerusalém, do lado de fora, e os representantes do rei conversando com eles. E os representantes do rei falam assim, olha, fala em hebraico, fala em aramaico, não fala em hebraico não, para que os curiosos, aqueles que estão em cima do muro, não venham entender. E aí ele deu de prato cheio, ele viu a preocupação e ele viu a oportunidade ali de atacar agora toda a humanidade, toda a sociedade, todo o povo ali de Jerusalém. E aí acompanha comigo o que ele faz. Nós vamos ler Isaías 36, do 13 ao 15, depois do 19 ao 20. Ele começa dizendo o seguinte: e o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Ele vai dizer, não deixem que Ezequias convencê-los em confiar no Senhor. Acompanhe agora no verso 19, verso 20, ele vai dizer, onde estão os deuses de Ramate de Arpade? Onde estão os deuses de Sefavaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Perceba, desta forma, não só Ezequias estava sendo ameaçado por Senaqueribe, mas também todo o povo. Ele colocou o medo no povo. Sempre que nós passamos por dificuldade, a gente sempre tenta proteger a nossa família, guardar a nossa família, guardar os nossos filhos. E infelizmente, Satanás, ele vai atacar os nossos familiares da mesma forma. Satanás, ele também vai atacar, a tentar desestruturar a nossa confiança na nossa família. Sabe, ele vai querer gerar o caos, a preocupação. Por isso que o inimigo, ele sempre tenta atacar o casamento. Porque se o casal não está bem, dificilmente os filhos estarão. Porque os filhos se sentem amados quando o pai ama a sua esposa. O filho se sente amado quando a mãe ama o seu marido. É assim que ele se sente confiante, é assim que eles se sentem amados, cuidados. Então Satanás, ele vai fazer de tudo para acabar com a família, para acabar ali com a estrutura familiar, com a confiança entre pais e filhos. Note, queridos, que não é assim que acontecem as ameaças, não é assim que Satanás, ele coloca preocupações na nossa mente, depois ele começa a atacar, querer desestabilizar a nossa fé, depois ele tenta ali de alguma forma ferir alguém da nossa família, ameaçar alguém da nossa família, para gerar medo no nosso coração. E é nesse momento, é diante de todos esses ataques, que nós temos que nos perguntar, em quem verdadeiramente eu tenho confiado? Como ou em quem eu acho que vai vir ajuda para esse problema existencial que eu tenho passado? E isso, meu irmão, minha irmã, isso é muito sutil. Essa palavra é para mim, para você, que nós somos cristãos, que buscamos a Deus, que amamos a Deus. Porque o inimigo, ele vem de forma astuta, de forma sutil, e ele vai gerando essas preocupações, esses medos no nosso coração, de maneira que a gente não consegue nem perceber. E quando vemos, nós estamos buscando a nossa confiança em uma pessoa, na ciência, no dinheiro. A palavra vai dizer em Jeremias 17:5, acompanha comigo por gentileza, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor,
Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando Satanás ele está dizendo, quando a palavra de Deus, está dizendo isso, ele não está falando que você não pode confiar no seu cônjuge, você não pode confiar em um amigo, você não pode confiar no seu pastor, não é isso. O que ele está dizendo aqui, de acordo com o contexto, é maldito é aquele que confia naquele homem, ou em si mesmo como homem, que si mesmo ou aquela outra pessoa vai te salvar, vai te ajudar, que ela é a solução, é a saída do seu problema. Nós podemos dizer que é maldito o homem, aquele que confia que Bolsonaro é a única solução para o nosso país. Nós podemos dizer que maldito o homem é aquele que pensa que se o Moro não estiver lá, nós não teremos mais justiça no nosso país. Nós podemos dizer também que maldito é o homem que confia que a sua vida depende de um respirador eletrônico. Quando você afasta o seu coração da sua crença, da sua confiança em Deus e coloca uma pessoa, ou si mesmo, ou qualquer outra coisa, nós nos tornamos malditos, anátema. Por isso que em Salmos 27 vai dizer, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus. Se eu poderia parafrasear aqui, alguns confiam em Bolsonaro, outros confiam em Moro, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, nosso Deus, porque nós sabemos que a nossa vida não depende de um homem, a nossa vida não depende de uma pessoa, a nossa vida, o nosso país não depende de um governo humano, a sua vida não depende de aparelhos eletrônicos, a sua vida não depende de uma vacina ou de um remédio, a nossa vida depende somente do Senhor, e nós nos tornamos malditos quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus. Note, irmão, isso é muito sutil, isso nós temos que tomar muito cuidado, por isso que essa palavra vem nos desafiar e nos perguntar, em quem nós estamos confiando? Em quem você tem confiado? Às vezes vemos pessoas ali, sabe, perdendo tanto tempo, culpando uma pessoa, culpando o problema da sua vida, eu estou passando por isso por culpa do presidente, porque ele fala isso e fala aquilo, nós estamos porque estamos passando por isso por causa do Moro que fez isso e fez aquilo, aquele traíra, sabe, a gente leva tanto tempo querendo achar o culpado, sabe, levamos tanto tempo querendo assim, sabe, justificar o motivo pelo nosso sofrimento, ou querendo confiar em alguém, em alguma outra saída, e não estamos vendo que a nossa vida depende de Deus. O que cabe a nós, segundo a palavra de Deus, é honrar e orar por aquelas autoridades que Deus colocou. O meu papel e o seu é orar e abençoar, proferir palavras de bênção e pedir para que o Senhor ajude o presidente atual a governar com justiça, com ética, com sabedoria, que o Senhor guarde ele e a sua família, os ministros, os governadores, os prefeitos. Esse é o nosso papel. Mas se eles falharem, a minha vida e a sua vida vai continuar nas mãos de Deus e não da mão do homem, a não ser que você faça deles o seu Deus, a não ser que você faça de coisas o seu Deus. Por isso que é tão sutil que a nossa fé e a nossa confiança, ela é evidenciada quando nós exercemos ela. A nossa fé é evidenciada quando, com as nossas reações diante das lutas, das adversidades, das más notícias que chegam até nós. São as nossas atitudes que vão mostrar. Acompanha comigo aqui como que Ezequias lida com toda essa luta. Nós vamos fazer uma leitura um pouco grande, é do versículo 14 até o verso 20. Ele vai dizer o seguinte: Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor e orou:
Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus ouvidos, os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Olha o que ele diz: é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Perceba que a primeira atitude do rei Ezequias, ao receber o relato e a carta que ele havia escrito, fazendo afrontas e ameaças, a primeira atitude de Ezequias não foi correr para uma nação vizinha pedir ajuda para que eles possam se aliar. Eles não foram, primeira coisa, correr nas redes sociais para postar a sua indignação contra o presidente, ou contra o governador, ou que as ameaças. Ele não foi para o quarto se descabelar, pelo contrário, ele vai diante do Senhor. Ele apresenta diante de Deus tudo aquilo, toda aquela afronta, toda aquela ameaça, toda aquela dificuldade que estava enfrentando. Ezequias, ele faz isso porque ele sabe que a vida dele não depende do homem, ele não depende, sabe, das coisas que estavam acontecendo, mas depende somente do Senhor. É interessante falar que a Síria estava sim crescendo no seu império e destruiu várias outras cidades, várias outras nações, e eles pegaram os deuses dos outros povos que eram de pedra, de pau, feitos por mãos humanas, e tacaram fogo. E aqui Ezequias, ele fala: Senhor, é verdade que eles fizeram isso, mas Senhor, agora eles não estão servindo, eles não estão afrontando um Deus falso, eles estão enfrentando um Deus verdadeiro. E ele faz essa oração, não uma oração, você pode ver que não é uma oração vaidosa, sabe, para que eu tenha vitória como rei, não, pelo contrário. Ele fala para que eles possam ver que Tu és um Deus que cuida de nós, que só Tu és, ó Deus, um Deus soberano. A fé dele estava em Deus, e o que ele pede é para a glória de Deus. Veja que isso é a atitude, uma atitude correta, de buscar a Deus em primeiro lugar. Se você às vezes está com sintomas do Covid-19, começou a ter febre alta, começou a ter muita tosse, falta de ar, às vezes a pessoa já bate o desespero: eu acho que eu estou com isso, eu acho que eu estou com aquilo, e vai falar para a família, e vai correr para o hospital, e vai correr alguma coisa. Em primeiro lugar, você tem que se ajoelhar e se colocar aos pés do Senhor. Se você viu algo que te entristeceu do governo, ao invés de ficar comentando, ao invés de ficar espalhando, ao invés de ficar perdendo tempo, ao invés de comentar e de buscar a Deus, de ficar ali falando de coisas, vai buscar o Senhor, vai buscar a Deus em oração, ora por eles, em nome de Jesus. Isso sim, que é exercitar a confiança, é levar diante de Deus os nossos problemas, as adversidades e as provações que a gente passa. Amém, irmãos? Em seguida, nós veremos a consequência de confiar em Deus. Isso nós vamos acompanhar aqui no capítulo 37, do verso 21 e depois o verso 36 e o verso 37. Ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou.
Veja, quando a gente exercita a nossa confiança em Deus, quando a gente coloca toda a nossa confiança somente em Deus, a vitória é garantida. Nós sabemos que o impossível se torna possível. No caso deles, um anjo do Senhor matou 185 mil homens. Senaqueribe, que se achava o tal, ele abaixou a cabeça e foi embora, voltou para Nínive, porque ele falava: eu posso vencer as outras nações, porque eles não têm Deus, mas essa nação, mas esse povo, mas esse homem, esse meu irmão, eles não dá, porque o Deus deles é verdadeiro. Contra ele eu não posso, contra ele eu não consigo. A vitória é garantida. Quando nós confiamos em Deus, é certo que a vitória é garantida, e a paz no nosso coração é uma consequência, porque a gente sabe que a nossa vida não depende dos homens, a nossa vida não depende da bolsa de valores, a nossa vida não depende de coisas, nossa vida depende única e exclusivamente do nosso Senhor, que nos sustenta, que governa todas as coisas, que dirige os nossos passos, é aquele que dá o ar para nós, para respirarmos. Amém? E para concluir esta mensagem, irmão, eu venho perguntar para você, em nome de Jesus, em quem você tem confiado? Como que você tem exercitado a sua confiança? Você tem buscado a Deus constantemente? Ou somente nos momentos de desespero? Porque uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, quando a gente lê todo o contexto da história do rei Ezequias, é que Deus não dava só vitória para Ezequias, porque quando ele passava dificuldade, ele corria diante de Deus, não era isso. Quando a gente vai olhar para a vida de Ezequias, a gente vai ver uma vida, um estilo de vida totalmente voltada para Deus. Eu quero que você acompanhe comigo em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5 ao versículo 7, para a gente encerrar. Vai dizer o seguinte: Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Conservou-se fiel, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Deus esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Perceba, meu irmão, minha irmã, que as ameaças vêm, sendo você cristão ou não, as lutas virão, as tempestades virão. A pandemia veio mostrar isso, que veio para todos, aquele que tem dinheiro e aquele que não tem. A diferença, meu irmão, minha irmã, é da gente entregar de fato a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa família, as nossas finanças, a nossa saúde, tudo nas mãos de Deus. É entregar, é confiar. O que a palavra diz? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele fará, não são outros, não é o governo, não é aparelhos, é Deus. Faça dele a sua prioridade, faça dele o seu maior amor, faça dele a sua única esperança, faça dele o seu destino. Entrega-se, sabe, inteiramente, integralmente a Deus. Sirva-o, faça como o rei Ezequias, que ele fez, obedeça a ele em tudo. Não só momento de desespero, agora eu estou com sintomas, agora eu vou correr. Agora eu estou com ameaça de perder meu emprego, agora eu vou correr para Deus. Não, faça dele, de fato, na sua vida, o alfa e o ômega. Faça dele o princípio e o fim. Faça dele, de fato, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis na sua vida, em nome de Jesus. Continue confiando, continue obedecendo, continue exercendo a sua fé. Senhor Jesus Cristo, nosso maior exemplo, Ele foi obediente em tudo, até morrer na cruz por nós.
E foi por causa da sua obediência integral, do começo ao fim, em todas as coisas. Jesus, ele foi irrepreensível, foi impecável, ele foi perfeito em amor e devoção. E por causa disso, nós vimos que, por causa da obediência de Jesus, Deus deu um nome a ele que está acima de todo nome. E ele vai falar que por causa de Jesus, dessa obediência, não tem outra autoridade a não ser o nome de Jesus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Foi por causa da vida, da dedicação, que eu e você possamos nos espelhar no nosso Mestre, no nosso Senhor Jesus Cristo, que venhamos amá-lo, segui-lo por toda a nossa vida, em nome de Jesus. As ameaças virão, os problemas virão, as adversidades virão, isso é inevitável, mas continue confiando, somente e exclusivamente no Senhor nosso Deus.